Olá, começa agora o Agenda Econômica. O tema de hoje é a segunda etapa do Programa de Investimento em Logística, conhecido também como PIL. Modernizar a infraestrutura de transportes e contribuir para a retomada do crescimento da economia. São os objetivos por trás da nova etapa do Programa de Investimento em Logística, lançado em junho deste ano. Com isso, espera-se aumentar a competitividade do país, melhorar o escoamento da produção e reduzir o custo de logística para a indústria. Estão previstos 198,4 bilhões de reais em investimentos, sendo 69,2 bilhões entre 2015 e 2018 e 129,2 bilhões a partir de 2019. Serão 8,5 bilhões para aeroportos, 37,4 bilhões para portos, 66,1 bilhões para rodovias e 86,4 bilhões para ferrovias. Sobre esse assunto eu converso com o economista e vice-presidente do Conselho Federal de Economia, Júlio Miragaia. Júlio, bem-vindo. Essa segunda etapa do programa de concessões, o que ela tem de novo ou de diferente com relação à primeira que foi lançada em agosto de 2012? Ela, de alguma forma, é aquela mesma proposta um pouco requentada, né? e também um pouco ampliada. Mas a diferença fundamental é que ela procura criar condições mais favoráveis para as concessionárias, né? Para os pretendentes às concessões, em termos de taxa de retorno, em termos de acesso a financiamento. Então, porque naquele primeiro momento o retorno não foi o que o governo esperava. Então, ele melhora as condições, né, para que esses pretendentes apareçam em maior profusão. Aquela primeira etapa teve alguns resultados mais com relação a aeroportos e rodovias. Então, tenta-se uma mudança agora para conseguir portos e ferrovias? Essa é a ideia? E também ampliar, né, há também um objetivo importante na questão. Tem novos aeroportos, né, para serem concedidos e também algumas novas rodovias. Mas, realmente, ferrovia praticamente tinha travado, né? O modelo de ferrovia é muito complicado. O investimento em ferrovia é um investimento muito pesado e o retorno ele não é tão rápido quanto o retorno, né, o investimento em rodovia, por exemplo. Então, está difícil para o governo encontrar a melhor modelagem. Aquela proposta inicial de operar via Valec não se revelou interessante para o capital privado. Então, o governo está testando. Eu diria que nos outros três, eu acho que a questão é mais tranquila, mas no caso da ferrovia, o governo acho que ainda está testando um pouco qual vai ser o melhor modelo. Eu acho que ainda há uma interrogação em relação ao interesse que efetivamente o capital privado vai ter. Uma coisa são as intenções, né? Por exemplo, os chineses estiveram aqui, manifestaram muito interesse nessa ferrovia bioceânica, mas é um investimento muito grande, né, da ordem de 30, 40 bilhões de dólares. Então, evidentemente que uma coisa é intenção, outra coisa é efetivar esse investimento. Com relação às ferrovias, dos 198,4 bilhões, 86,4 são para as ferrovias. O que explica isso? É porque é um modal mais caro ou porque realmente está mais atrasado? As duas coisas, né? Ele está mais atrasado, o Brasil ficou anos e anos sem investir em ferrovia, né? O último investimento importante foram as ferrovias de Carajás e a Ferrovia do Aço. Então, isso aí tem alguma coisa em torno de 20 anos. Então, recentemente teve a conclusão da Norte-Sul, mas mesmo assim parcial. Então, há uma lacuna muito grande, né? Uma necessidade muito grande de investimentos ferroviários no Brasil. E, de outro lado, também um investimento muito mais caro, né? O investimento em ferrovia, ele, comparativamente ao investimento em rodovia ou em hidrovia, ele é um investimento mais caro. Então, por essas duas razões, é que o montante destinado a investimentos ferroviários está um volume maior. Mas esse é um modal importante? Se a gente tiver boas ferrovias, isso vai diminuir o custo do Brasil? Ele é fundamental, né? Ele é fundamental porque... excluindo o modal hidroviário, mas o modal hidroviário ele é viável onde existe um rio navegável, né? Então, ferrovia e rodovia não. Tem uma flexibilidade, uma possibilidade maior de instalação de acordo, né, com a oferta de mercadorias, de bens para serem transportados. Então, o que acontece é que a ferrovia, o custo de transporte pela ferrovia, ele é muito mais barato do que na rodovia, e não só isso. Ele permite
um ganho excepcional, que nem sempre é mensurado, que é o ganho ambiental. Quando a gente transporta, o Brasil, por exemplo, o Mato Grosso tem uma safra excepcional, de quase 30 milhões de toneladas de soja. Essa imensa produção é quase toda exportada pelos portos de Santos e Paranaguá. Então, essa soja do Mato Grosso, ela passeia pelo Brasil, né? Ela vem do Mato Grosso, passa pelo Mato Grosso do Sul, às vezes por Goiás, atravessa São Paulo, Paraná. Isso significa dezenas de milhares de carretas consumindo milhões de litros de diesel. Isso efetivamente tem um dano ambiental muito grande para a nossa sociedade. E a ferrovia, ela tem tem um dano, qualquer meio de transporte de alguma forma vai afetar o ambiente, mas infinitamente menor. Então, além da questão econômica, né, da economia que se faz no preço do frete, da economia que se faz no consumo de derivados, tem também a questão ambiental que deve ser levada em conta. Então, efetivamente, o modal ferroviário ele apresenta vantagens imensas em relação ao modal rodoviário. A gente, às vezes, não entende por que o Brasil abandonou as ferrovias ali na passagem dos anos 50 para os 60 e adotou o modal rodoviário como a sua quase que exclusiva, né, alternativa para escoamento de safras e de produção mineral. Na contramão do que o mundo faz, né? O mundo, em se tratando de commodities agrícolas e minerais, a opção do mundo inteiro, Estados Unidos, Rússia, China, Austrália, é o transporte ferroviário. O Brasil adotou um modelo absolutamente anacrônico, né? E está tentando, de alguma forma, ver se reverte essa situação. E com relação ao potencial brasileiro para os portos, porque tem essa coisa da preservação do meio ambiente ou do menor impacto, e dizem que o Brasil tem uma tendência natural a ter muito caminho pelas águas, né? Mas a gente usa isso pouco, né? Também uma outra área que ficou carente de investimentos durante muito tempo, né? Os últimos grandes investimentos, recentemente tem aumentado bastante, mas foram feitos grandes investimentos até os anos 80 e depois o país parou também de investir no sistema portuário. E havia também uma confusão muito grande em relação ao modelo, né? Todo o sistema portuário era estatal, né? E houve um processo de migração, abertura de terminais privativos. Então, essa migração também ela está em curso, né? Há muita reclamação, né, de empresários do setor, né, de usuários do sistema portuário em relação aos atrasos dos investimentos em função, inclusive, dessa indefinição, né, quanto à regulamentação. Mas isso, de alguma forma ou de outra, está se resolvendo, né? E os investimentos aumentaram significativamente, tem vários projetos de terminais de uso privativo sendo implantados e melhorou bastante. Acho que é uma área que é importante assinalar o que está acontecendo de fato. As condições de escoamento de safra pelos portos melhoraram sensivelmente. Basta ver, por exemplo, o caso de Paranaguá, que era um exemplo clássico, né? Todo ano, durante a safra de grãos, simplesmente estrangulava o porto de Paranaguá. E nos últimos 5 anos, a safra de grãos no Brasil aumentou em 60% e houve uma sensível redução nesse estrangulamento. Então, é sintoma de que, na ponta, a coisa está funcionando melhor. Júlio, você tocou num ponto que tem sido até discutido com uma certa frequência aqui no Congresso, que é essa ferrovia bioceânica, que tem um custo super elevado, cruzaria todo o Brasil atravessando o Peru, mas daria para a gente uma saída pelo Oceano Pacífico, dando uma alternativa para escoamento de grãos. Isso. Mas não é um investimento muito alto que pode acabar prejudicando outros investimentos que talvez sejam mais urgentes? Eu diria que esse problema do escoamento para o Pacífico, ele está parcialmente resolvido com os investimentos no chamado Arco Norte. É a conclusão da rodovia BR-163, a conclusão da própria Norte-Sul, né? Também tem a hidrovia do Madeira, a possibilidade, inclusive, da implantação da hidrovia do Tapajós-Teles Pires e o complexo portuário no Médio Amazonas, né? Já existente em Santarém e Itacoatiara e agora sendo instalado vários terminais em Miritituba, no estado do Pará. Isso vai permitir que esse passeio, né, que os grãos fazem do centro-oeste em direção aos portos do sul do Brasil, eles deixam de existir e essa imensa produção agrícola, ela possa escoar pelos portos do norte, evitando o passeio que essa carga faz, não só por rodovia, por todo o centro do país, em direção ao sul, mas também por navios, né, contornando toda a costa brasileira.
na medida que essa produção sairia pela foz do Rio Amazonas, seja em Belém, seja em Macapá, muito próximo do Caribe. E essa produção, 80% dela vai para os mercados asiáticos, principalmente a China, mas também Coreia, Japão. Então, de alguma forma, já vai acontecer uma sensível redução do custo de transporte, né? Terrestre e marítimo. Eu diria que teriam que ser realizados estudos de viabilidade econômica e financeira para determinar se efetivamente esse investimento tão pesado, ele se justifica, tá certo? Porque significa atravessar a Cordilheira dos Andes, não estamos falando de qualquer serrinha. Então, isso tem que ser colocado no papel. Eu presumo que, se depender tão somente de investimentos realizados por capital nacional, isso não sai do papel, né? Então, caso se torne viável, também vai depender de investimento dos chineses, são os maiores interessados. Possivelmente vai ter uma redução de custo em relação mesmo à saída pelo Arco Norte, eles já saem diretamente nos portos do Pacífico. Agora, tem que levar em conta também o transporte de retorno, não é tão somente o escoamento da safra de grãos, tem que se pensar, né, em produtos que poderiam vir para o mercado brasileiro originário da Ásia. Então, tem que ser feito todo um estudo para determinar essa viabilidade. Agora, de qualquer forma, mesmo que viável, dificilmente o capital nacional teria condição de arcar com esse custo. Provavelmente dependeria do capital chinês. Júlio, desse total de investimentos previsto, grande parte é para partir de 2019, no momento que já teríamos uma troca de governo. Isso não é um problema, prometer um investimento para quando não se está, ou talvez depender de que o próximo dê continuidade a esse processo? Não é, porque o Brasil, isso se trata de planejamento de longo prazo, né? O Brasil perdeu um pouco dessa tradição, que é uma tradição que vem, né, aqui no Brasil se desenvolveu bastante, a partir, inclusive, de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, os próprios governos militares, com todos os problemas, evidente que a gente conhece os governos militares, mas eles prestigiaram bastante, impulsionaram bastante o planejamento de longo prazo. Isso se perdeu aqui no Brasil, né, nas chamadas décadas perdidas de 80 e 90, e se recuperou muito pouco dessa tradição. E isso é fundamental, principalmente na área de infraestrutura. Não se consegue a maturação do investimento no curto prazo. Então, efetivamente, tem que ser um planejamento de Estado, tá certo? É aquilo que é importante para a nação brasileira se tornar mais competitiva, e isso, efetivamente, tem que ser feito nessa dimensão do longo prazo. O que a gente espera é que o próximo governo seja razoável, né, qualquer que seja, e entenda essa necessidade desse planejamento num prazo mais longo e que continue projetos, né, que são importantes para o país. Ok, Júlio. No próximo bloco, as críticas ao programa de concessões do governo.